Graça e paz. Bem-vindos à aula da Esfiel, Escola de Formação Integral em Liderança da Igreja Evangélica Cristo Reina. A nossa disciplina chama-se Família Cristã. Hoje é dia 29 de maio de 2022 e nós vamos falar sobre conflitos na família. Nós já sabemos que a família ela é constituída por pessoas que têm suas falhas, seus defeitos, né, que pecam e que também buscam o lado espiritual, buscam se fortalecer espiritualmente e em compromisso com Cristo. Então, por esse motivo, isso já é um ambiente de conflito, mas que precisa ser trabalhado, porque são pessoas com suas dificuldades, querendo inclusive que elas prevaleçam na hora da dificuldade. Na lição de hoje, nós vamos estudar a respeito desses conflitos familiares, conflitos conjugais e em seguida conflitos também com pais e filhos. Vamos orar? Senhor, somos gratos a Ti pelo Teu cuidado conosco. Muito obrigado, Senhor, porque Tu cuida de nós de uma forma sobrenatural e jamais poderíamos agradecer, Senhor, na proporção do Teu cuidado. Mas somos gratos a Ti, Senhor, pela vida, por Tuas misericórdias que já se renovam pelas manhãs e também, Senhor, porque temos livre acesso a Ti através do Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo que Tu tens feito e que ainda vais fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Primeiro que nós vamos tratar é a família, lugar de conflito. Um conflito, de acordo com o dicionário, eu vou ler exatamente como está. É oposição, discórdia, disputa e confronto. Como na família tem pessoas pecadoras, pessoas caídas, né? Porque é assim a nossa definição, somos pecadores, né? Mas estamos nos redimindo dia após dia através da salvação em Cristo Jesus. Então, quanto mais carnal for a família, mais incidência de conflito essa família terá, né? Por quê? Porque uma vez, quanto mais espiritual a família for, ela vai tender a ter menos conflito. Por quê? Porque ela vai buscar a intervenção do Senhor para que haja as soluções. Então, quanto mais se andar no Espírito, menos oportunidade a nossa natureza pecaminosa vai aparecer, né? Ela vai explodir. Então, é preciso que a gente reconheça que existem interesses distintos dentro da família. E aí, por causa disso, as desavenças elas vão acontecer. Existe uma frase que é muito interessante, que tem aí no seu estudo bíblico que eu estou mandando para você sobre a nossa aula de hoje, que diz o seguinte: uma família não deve se achar menos cristã pela existência de conflitos. A diferença de uma família cristã em comparação com as outras está justamente na capacidade de resolver discórdias. Esse é o grande segredo. Mas qual é o grande segredo de resolver discórdia? A ação do Senhor sobre a vida da família. Então, a falta de comunicação, hoje, mais do que nunca, é a mais apontada como a geradora de conflitos. Por quê? Porque geralmente um quer que a sua vontade prevaleça e muitas vezes não dá escuta para que o outro possa ser ouvido e possa até ser entendido. Porque na hora que você discute, na hora que você está num conflito, que realmente acontece um fala mais alto, o outro fala, geralmente as pessoas não se escutam. E aí gera briga, gera contenda, cada um vai para um lado e nada se resolve. Então, na hora dos conflitos, conflitos onde alguma vontade ou alguma decisão ela vai prevalecer, justamente se perde o controle, se dá vazão à carne, se exaspera, né, se grita e, infelizmente, a maioria deles acontece dentro de casa, entendeu? E mais por causa das influências externas. Então, o estresse é uma das causas de conflito, carga de trabalho é causa de conflito, pressão lá do emprego é causa de conflito, exigência escolar, às vezes uma demanda muito grande de tarefas, a criança não dá conta porque tem algum tipo de dificuldade, ou até ambiente para estudar em casa, que lhe falta um espaço separado, pode gerar também conflito. Então você vê que a solução de um conflito familiar, ela só é possível quando os membros
descobrem, né, identificam qual foi o causador, né, daquele problema, de onde surgiu e como vamos resolver isso. Então, identificar a raiz do problema é o primeiro passo para a solução. E o problema, muitas vezes também, é que no princípio as partes preferem, as partes que estão envolvidas nesse problema, preferem reconhecer que é melhor, não fui eu que tenho razão. A partir do momento que as pessoas descobrem quem está sendo o causador do problema maior, as coisas passam a ser resolvidas. Por que isso? Porque quando nós que temos o Espírito Santo conseguimos nos ajoelhar, conseguimos buscar uma solução no Senhor, orar e pedir a orientação do Senhor, com certeza nós vamos resolver um conflito principal, que é a quebra da comunhão. Então, a gente vai estabelecer uma nova dinâmica dentro da família e aí as coisas podem ser resolvidas. É muito interessante porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 3, de 1 a 4. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como a meninos em Cristo, com leite vos criei, não com carne. Porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, porventura não são carnais? Né? Quem quer ter razão, uma vez eu ouvi alguém dizendo que quem quer ter razão abre mão, né, daquilo que está tanto defendendo, e depois quando as pessoas começam a observar e veem, né, aquele ambiente, faz, não, realmente aquela pessoa estava certa. As contendas, elas vão se aplacando, né, quando há um ambiente de paz, onde você está inserido naquele local. Outro tipo de conflito é entre marido e esposa. Os conflitos entre marido e esposa surgem por razões diversas e depende de caso a caso. Só que existem fatores contextuais que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, uma família que tem uma certa condição financeira, né? Ela é abastarda, né? Então, eles provavelmente não vão ter problemas de finanças, desde que eles sejam bem controlados, né? Eles consigam estabelecer, assim, um certo tipo de conduta e que não venha a ter problemas nessa área financeira. Então, provavelmente, eles terão dificuldades em outras áreas. Por quê? Porque dívida não é o problema deles, né? Então, mas se for uma família que tem problemas financeiros, é descontrolada, compra por impulsividade, a maioria dos conflitos, não digo todos, mas a maioria dos conflitos irão ser gerados por quê? Porque comprou e não precisava, né? Fez fora da hora. Então, essa família, ela vai poder identificar as suas dificuldades. Às vezes também são as vaidades profissionais, né? O marido que a mulher ganha mais do que o esposo, né? Tem uma certa condição melhor, então às vezes ele se sente inferiorizado, ou até o contrário, uma mãe que não conseguiu concluir os seus estudos, tem um marido que às vezes fica passando no rosto dela de que ela não procurou se envolver nessa área, e principalmente depois que os filhos ficam maiores. Então, existe essa questão também da competitividade, e isso pode gerar os conflitos entre marido e esposa. Mas nos tempos de hoje, que a gente tem que inserir no contexto também a questão do relacionamento virtual, tem que se tomar um cuidado redobrado. Por quê? Às vezes, ou o homem ou a mulher não assume seu estado civil, né, na rede virtual. E você precisa colocar seu estado civil, quem você é, quem é a pessoa, já que você optou por se expor, então você deve se expor com limites, porém deixando bem claro quem você é e para que veio. Qual é a sua função? Pense bem, qual é a sua função participando de redes sociais, né? Qual o seu propósito em estar ali? É você ver as outras coisas e passar até a enxergar a sua realidade comparando com a realidade dos outros. Lembre-se, a realidade virtual é a realidade que eu quero mostrar, é aquilo que eu posso controlar.
né? Mas nem sempre essa é a realidade que eu vivo. Então, muitos conflitos entre marido e mulher têm acontecido e até dentro do seio familiar também com outras pessoas por conta da influência das redes sociais. E é possível haver um bom relacionamento entre os cônjuges. A gente não precisa abster a nossa família de participar, mas deixar de se envolver, mas devemos ter muito cuidado. E também existe a questão dos filhos, que algumas vezes os filhos se sentem abandonados, porque os pais vivem naquela questão virtual ou trabalham demais, e nós precisamos nunca esquecer o que diz em Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, né? Hebreus 12, de 6 a 8, diz, porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. E ainda tem mais, Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, nós precisamos, como pais, né, até como avós, envolver os nossos filhos, né, para que eles possam ter uma mente crítica, eles possam analisar, eles possam ver os princípios bíblicos aos quais eles estão inseridos, né, e como é que eles estão andando em relação ao mundo, para que eles mesmos também possam ver, não, eu preciso me aproximar mais do Senhor. Bem, os conflitos, eles acontecem porque marido, mulher, filho, filha, são pessoas pecadoras, né, portanto, até eu acho que eu não sei nem de quem eu vi, eu sou pecador, mas estou me livrando do pecado, né? Portanto, eles buscar sempre se separar, né? Ser mais espiritual, né? Eles buscam mais as verdades do Senhor. E a partir do momento que a família vai se distanciando dos interesses carnais, né, que o mundo, que Satanás oferece, e vai se voltando para Deus, ela pode dizer que vai viver tempos de paz. Mas existem algumas dicas, e é assim que eu vou encerrar nossa aula de hoje. Umas dicas para a resolução de conflitos diários. Ore, aprenda a ser flexível quando necessário, externe o sentimento que você está vivendo, que você está sentindo, isso é muito terapêutico. Se for o caso, peça perdão e esteja disposto a colocar-se no lugar do outro, evitando avaliar tudo do seu ponto de vista. Olha, são fundamentais essas dicas para reconciliação no ambiente familiar. Amém? Então, que você possa meditar, que você possa entender que essas dicas de conflitos, para você vencer os conflitos diários familiares, são verdadeiras, né? Orar, aprender a ser flexível, externar seu sentimento, pedir perdão e estar disposto a colocar-se no lugar do outro, evitando avaliar tudo do seu ponto de vista. E não esqueça, Colossenses 3, 12 e 14, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Deus te abençoe.